Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje a minha convidada especial é a fonoaudióloga Júlia Valente. A gente vai conversar um pouquinho sobre o diagnóstico vestibular na audiologia. Então, se você gosta desse assunto, se você tem interesse sobre aprender mais do que se trata, o que mais a gente pode aprender sobre essa maneira diferente que a audiologia tem dentro da fonoaudiologia como uma área a mais, um plus aí nos seus atendimentos, vamos participar. Bom Obrigada com por vir você, tudo bom? participar dessa live. É sempre um prazer enorme ter você aqui comigo. E tenho certeza que com essas dúvidas aqui que surgiram, várias perguntinhas que eu já tenho para fazer para você, a gente vai ter muita coisa boa para conversar. Muito bom. Ah, Vamos lá. então, para a gente situar o pessoal que está assistindo, né? Dentro da fonoaudiologia, a gente tem várias áreas, entre elas a audiologia, e dentro da audiologia, de novo, tem várias áreas, né? Então, o normal é as pessoas saberem mais sobre os testes audiológicos, né? Diagnóstico, enfim. Mas aí a gente também tem aí a otoneurologia dentro da audiologia, que traz um plus aí, um diferencial para essa grande área audiologia. Conta pra gente melhor essa diferença entre uma e outra para o pessoal. A audiologia é um campo muito aberto, né? E assim, se a gente parar para pensar, parece que não tem lógica, que não tem relação, mas acaba tendo. A otoneurologia vai ser a área dentro da audiologia, dentro da fonoaudiologia, que vai estudar o aparelho vestibular. Na verdade, a otoneurologia ela acaba sendo um pouco mais ampla. Ela estuda o nosso equilíbrio como um todo, e dentro do equilíbrio a gente tem o aparelho vestibular. E o aparelho vestibular está lá na nossa orelha interna, que é o mesmo lugar que é onde fica a cóclea, que é o órgão responsável pela audição. Então, a gente tem o mesmo órgão com duas funções. Uma partezinha está ligada ao aparelho vestibular, que é um termo não muito conhecido, né? Quando a gente pensa em vestibular, a gente pensa em prova para entrar em faculdade, daí por diante. Então, é um termo que é apresentado, a gente fala avaliação vestibular. Aí o pessoal, gente, que avaliação é essa? É prova, não é? E, na verdade, é a avaliação do sistema vestibular. E é tudo o mesmo órgão que a gente chama de orelha interna. Por isso que essa parte do equilíbrio está com a gente na audiologia. E o fonoaudiologista nessa área, a gente faz tanto diagnóstico, então, como que está funcionando o sistema vestibular daquele indivíduo que tem alguma queixa que seja, como também faz a reabilitação, que é a tal da reabilitação vestibular, que vem crescendo muito hoje em dia, né? De tratar as queixas de tontura dos pacientes, não só com medicamento, mas também com uma terapia, que vai fazer com que o paciente fique bem, que a reabilitação vestibular aconteça e que o paciente volte a ter o equilíbrio corporal normal. Então, a gente está com o pezinho também nessa área do equilíbrio dos indivíduos, porque é o mesmo órgão no final das contas. Uma coisa que eu acho muito legal é que, como o fonoaudiólogo pode fazer isso, pouca gente, pouco leigo, na verdade, sabe que essa é uma das funções da fonoaudiologia, né? E acredito que a nossa live aqui hoje sirva para ajudar as pessoas a entenderem que isso existe, bem como também a gente vai se aprofundar em temas para o fonoaudiólogo parar e refletir sobre o quão é importante essa área também dentro da audiologia, né? Até porque assim, a tontura é um sintoma que ele leva uma carga emocional muito grande. Ele normalmente tira a autonomia da pessoa que tem tontura, porque a pessoa não sai mais sozinha na rua, tem medo de dirigir. Então, ele traz uma carga emocional muito grande. A gente poder fazer um diagnóstico correto e reabilitar, a gente Com devolve esse paciente certeza. para a vida diária e para a independência, né? Então, é muito Uma legal a coisa gente que está olhar no para essa bafafá parte. da mídia aí, né, é o problema que aconteceu com a Marília Mendonça e o piloto, que ninguém sabe ainda o veredito, se foi uma tontura, se foi uma alteração vestibular, se não foi. Mas também a gente consegue ver alguns casos que já foram comprovados, bem como Gabriel Diniz ou de um próprio ministro, né, que teve alterações vestibulares aí, e consequentemente, pode acontecer tragédias na vida, Na, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso pra gente. na verdade, é a tal da desorientação espacial, né? E a desorientação espacial está ligada ao nosso equilíbrio. A forma como o nosso equilíbrio funciona, como que a gente se equilibra, que eu sei que você está sentada ou que a gente está em pé,
não é só com o aparelho vestibular, mas o aparelho vestibular é um dos 3 sistemas que faz esse equilíbrio funcionar. É o aparelho vestibular, que vai mandar informação, principalmente da cabeça, se eu estou virando e tal. O nosso sistema visual, óbvio, né? Estou sentada, estou olhando para frente. E o nosso sistema proprioceptivo, que é dizer que eu estou sentada e parada. Esses 3 juntos compõem o nosso equilíbrio. O que acontece? O ser humano não foi feito para voar, né? A gente tem que lembrar desse pequeno detalhe. A gente voa por conta da tecnologia. Quando a gente está voando, a gente é um piloto de avião, o nosso sistema proprioceptivo e vestibular, eles não funcionam naturalmente muito bem, porque a gente está numa situação que não é uma situação fisiológica para a gente. Então, o nosso equilíbrio se baseia muito na questão visual. Da gente não, né? Do piloto. Quando você entra em uma situação que o sistema visual não funciona bem, por exemplo, um tempo ruim, normalmente a desorientação espacial acontece com um tempo ruim. A desorientação espacial vem porque não tem nenhum sistema funcionando bem, não necessariamente por causa de uma patologia. E para quem não conhece, parece meio aleatório assim, não, ele não vai saber que ele virou à direita. Não, você não sabe se você está subindo, se você está descendo. E isso pode acontecer, por exemplo, se eu tiver uma alteração vestibular. O aparelho vestibular não vai estar funcionando, isso causa desorientação espacial. Aí um adendo, porque eu gosto muito dessa questão de aviação, quando a gente está falando em avião grande, comercial, voo, aviação comercial, a gente tem o tal do voo por instrumentos. Naquele momento, o piloto fala, não vou confiar no meu sistema vestibular, no meu sistema visual, nem no meu sistema proprioceptivo. Eu vou confiar no que o instrumento está me dizendo e a gente guia, o piloto pilota por ali. Aviões particulares menores normalmente não tem esse sistema. Então, na hora que a desorientação espacial acontece, a gente não tem nenhum apoio, né? E por quê? Já que eu falei que são 3 tripézinhos, agora eu gosto de chamar de tripé, né? Visual, proprioceptivo e vestibular. Por que se fala tanto na fono? Porque 80% dos casos de alteração de equilíbrio, de tontura, é porque o tripé do vestibular que está com problema. Então, a maioria dos casos é com a gente mesmo. Por isso, por exemplo, se a gente começar a pensar, um piloto, alguém que trabalhe nesse ramo, não pode ter uma alteração vestibular. Porque se a gente já sabe que lá em cima o negócio já não está como era para ser, porque a gente não foi feito para voar, se a gente tiver indo uma alteração, tanto que eu sei que piloto faz check-up completo, deveria fazer, né? Faz audiometria também, avalia todos esses tempos, tem tudo ok. Mas é por isso que acontece a desorientação espacial. E não pode acontecer com qualquer um. Se você estiver no navio também, pode acontecer. O que a gente também não foi feito para ficar no navio. Né? A gente foi feito para ficar em terra firme, quando o nosso proprioceptivo vestibular consegue avaliar muito bem o que está acontecendo. Se a gente muda essa situação, a gente já faz muitas vezes avaliações incorretas. Exemplo, fecha o olho e começa a andar pela cidade com alguém. Você não sabe no final. Primeira, segunda curva, você sabe. Parte da quarta, quinta, seu sistema vestibular já não dá conta. Parte do equilíbrio é saber onde a gente está e conseguir se situar nas coisas que estão acontecendo. Tanto que muita gente com cultura cai, porque você perde essa noção Entendi. situacional A do que está acontecendo. desorientação espacial, ela é diferente da labirintite ou não? Então, a labirintite é o termo mais usado no dia a dia, mas é um termo errado, né? Porque a gente sabe que o final it significa infecção, inflamação. E quando você tem tontura por uma alteração vestibular ou vestibulopatia, não necessariamente é porque o seu labirinto está inflamado. Na verdade, na maioria das vezes não é. Então, claro, a gente não vai ser aquela pessoa que todo mundo que fala labirintite, a gente vai sair corrigindo e sendo, né? Mas a gente, quando a gente for falar do termo técnico correto, a gente vai falar ou de alteração vestibular ou de vestibulopatia. E é diferente porque, teoricamente, se você tem uma labirintite, uma alteração vestibular, os dois ou um dos dois não estão funcionando bem. A desorientação espacial, ela pode acontecer mesmo que esteja tudo ok, né? Porque a gente perde as informações vestibulares, a gente está falando de aparelho vestibular, por conta que a gente está numa situação que não é uma situação corriqueira. Enquanto na alteração não é porque está funcionando pouco, porque está funcionando muito. A gente tem que ter um equilíbrio do labirinto dos dois lados, por isso que a gente tem dois. Então, se um funcionar pouco, vai dar problema. Se um funcionar muito, vai dar problema. Tanto que uma das avaliações que a gente faz é se há simetria mesmo da informação Entendi. que está sendo mandada dos dois lados. Uma coisa que eu acho Então, que bastante gente tem essa dúvida seria, vamos falar labirintite, que é o termo mais rápido aí, né?
A labirintite tem cura, Tá. né? Como que você falaria isso? Assim, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é o que aconteceu, né? Então, por exemplo, se você está com uma questão uma infecção bacteriana no labirinto, a gente vai tratar isso para depois resolver o problema. Mas vamos supor que você caiu, bateu a cabeça e destruiu um labirinto de um lado. Ele nunca mais vai voltar a funcionar. Você não tem remédio nem nada. Não é que a gente cure a labirintite no sentido de que aquele labirinto volta a funcionar, mas com a reabilitação vestibular, a gente faz o corpo da pessoa aprender a funcionar com um labirinto só, que é o que a gente chama aqui. O paciente está descompensado, muito tonto, e ele passa a ficar compensado, porque de vez a gente processar a informação vestibular dos dois, a gente aprende a processar de um lado só. Claro, tem casos que são medicamentosos. Você pode ter um tumor, e aí a gente vai ter que tratar o tumor. A tontura também vem muito de questão metabólica, por exemplo. Uma pessoa que está com a diabetes controlada, hipertensão, café, também causa muita tontura, mas tem cura sim, principalmente se a gente consegue encontrar o fator etiológico de forma correta. E a reabilitação vestibular ajuda muito. Por exemplo, a gente tem uma alteração vestibular que é um cristalzinho que a gente tem dentro do ouvido que sai do lugar e fica correndo em outros lugares. Se chama tal da VPPB. Esse é o que tem melhor solução do mundo. A gente faz o diagnóstico e é só fazer uma manobra para voltar o cristalzinho para o lugar. O paciente acha que você é mágico. O paciente fala assim, Jesus, o que está acontecendo? Eu não tomo remédio com você na hora e o cristalzinho sai do lugar. A questão é conseguir identificar isso, né? Entender o que está causando aquela alteração vestibular. A É maioria muito dos bom casos tem saber sim. e bater um papo sobre isso, né? Porque quando a gente conversa com um profissional que trabalha aí praticamente vários dias, todos os dias, sobre isso, ah, é bom saber da rotina É, do dia a dia, para onde a gente vai e o que a gente pode conseguir, né? E do que você falou, o que eu mais acho importante, assim, é o processo diagnóstico mesmo, né? Porque não tem como você tentar colocar todo mundo num bolo só e resolver aquela alteração. Porque se a gente não souber da onde vem, qual é a causa, a gente não sabe para onde ir para ter essa solução, essa reabilitação. e entender que sozinho a gente não vai fazer. É a gente, é o otorrino. Porque, por exemplo, se o paciente tem por causa de um tumor, esse caso não é comigo. Já o paciente, que é porque destruiu um labirinto e Uhum. precisa se equilibrar com um só, esse caso é comigo. Então, a gente também precisa saber, né? Diferenciar o que fica com a gente, o que é competência da reabilitação, como que a gente. E o ideal é ter uma equipe multiprofissional junto mesmo, e ninguém brigar com ninguém. Porque eu sei que é difícil. Assim. Sabe Saber uma que o coisa que eu pode estava acontecer com o pensando quando paciente. você falou do avião e tudo mais? Tem os casos de montanha-russa também dos parques de diversão. Então, assim, esses cristalzinhos, na hora que sobe e desce, vai para um lado e para o outro, faz looping e tudo mais, o tal do cristalzinho vai para todo lado, menos ficar no lugar deles. E aí a pessoa desenvolve uma alteração, né? Esse cristalzinho, ele não fica solto, né? Porque você perguntou, se a gente estiver na montanha-russa, quando der o looping de cabeça para baixo, tô sacudindo. Se eu tiver algo solto, realmente ele vai para qualquer lugar, né? Mas ele fica preso em cima de uma gelatina, justamente para isso. Porque a gente sabe que a gente vai se mexer. Não talvez igual a montanha-russa, né? Tanto que essa questão do vestibular e da tontura, ela é tão É. pessoal que tem gente que odeia e tem gente que ama, né? Eu odeio essa sensação, não me coloca no montanha-russa. Tem gente que adora passar por isso, né? Então, quando eu falei da questão emocional, é verdade. Se a pessoa tá ok, mesmo que ela vá numa montanha-russa, não vai sair do lugar. A gelatina vai conseguir segurar. O que acontece é que esse cristalzinho, ele dá a sensação da aceleração para a gente, que a gente chama linear, que é para frente, para trás, para cima e para baixo. Por exemplo, no elevador. Ele vai funcionar bastante no montanha-russa. Tem gente que solta, não se sabe por quê. Quando é, como a gente estava falando, de um tranco, a gente consegue entender. Sabe-se que o estresse também está muito ligado a você ter uma recidiva desse, porque tem gente que você coloca a pedrinha no lugar e resolveu o problema, não tem mais nada. Tem gente que a pedrinha fica soltando. Então, alguns casos não se sabe muito bem por que fica recidivando. Sabe que estresse tem uma ligação muito importante. Por exemplo, quando começou a pandemia, que fechou tudo, a gente teve um aumento dos casos de BPPB também. E o que eu digo assim, é ruim ter, claro que é. O bom é que o tratamento é relativamente. A Uhum. gente consegue botar o cristal no lugar e resolver o problema do paciente.
É um caso interessante porque é uma alteração bem específica. A gente tem um teste específico para dar o diagnóstico disso, o E se eu problema te do paciente. perguntar aqui, a gente falou um pouco de labirintite, dessa sensação aí da montanha russa, de quem gosta de beber um pouquinho de álcool, aquela cervejinha no final de semana e fica tonto, né? A gente gosta de falar, tava tonto, fiquei chapado, sei lá. A E tontura tem explicação sobre isso também? tem. Tanto que tem muito paciente que vem para cá e eu gosto de perguntar como é a tontura dele, né? E aí ele descreve, parece que eu bebi, mas sem beber. Aí, tanto que eles falam, antes eu tivesse bebido, que tem um motivo para eu estar tonto. O que acontece? A gente não falou que é uma integração de Uhum. visual, proprioceptivo e vestibular? É o cerebelo que junta todas essas três informações. Uma das possibilidades de eu ter uma tontura por patologia é porque o cerebelo não está funcionando bem. Ele não está conseguindo integrar essas três informações que a gente recebe. Quando a gente bebe, o álcool afeta bastante o nosso cerebelo. Então, não é por uma patologia, não é porque a pessoa tem uma doença, mas o cerebelo não está funcionando bem por causa do álcool. Então, por mais que as informações possam estar até corretas, vestibular, Uhum. visual e proprioceptiva, ele não consegue integrar. E aí vem a sensação de tontura e desequilíbrio, né? E até a própria parte da náusea também, que junta-se a isso o fato de quando a gente bebe, normalmente é uma ingesta muito alta de líquido, então a gente está com o estômago cheio, normalmente a gente come também, tanto que uma das orientações normalmente para fazer os exames vestibulares é refeição leve, né? Porque pode acontecer do paciente enjoar aqui, se o paciente tiver Com acabado de comer uma certeza. feijoada, a situação vai ser mais complicada do que se ele tiver feito uma refeição leve. Então, é uma das orientações dos exames, é fazer uma. Até de tratamento contínuo mesmo, né? Fracionar as refeições, não comer tanto, porque se a Uhum. náusea vier junto com a tontura, que às vezes vem, complica menos de você conseguir lidar com ela. Mas é porque o álcool deixa nosso cerebelo meio tontinho mesmo, e o cerebelo não consegue, por isso que a gente fica tonto. E quando você abaixa, por exemplo, tá fazendo alguma coisa lá no chão e aí você sobe e levanta rápido. Depende. Depende do porquê. Pode ser assim uma VPPB, porque quando o cristalzinho sai do lugar, você tem um movimento específico que te dá tontura. Pode ser que o seu seja levantar e abaixar. Ou pode ser a simples modificação muito rápida da tontura, da postura, e é como se a gente não, o sistema não conseguisse acompanhar, sabe? Tanto que a sensação que tem é que parece que o sangue desce da cabeça, né? Fica a cabeça parada quando a gente levanta rápido. Se for só isso, e se a gente conseguir identificar que é realmente movimentos muito bruscos, ok, é até esperado. É como se a gente não conseguisse processar a informação. O que não dá é se você levanta tranquilamente, né? Sem ser aquele rápido, sei lá, se caiu um negócio no chão e você vai desesperado pegar e levanta. Aí, ok, tá rápido demais. Tem uma mudança de gradiente muito rápida. Mas se corriqueiros, né? Baixei para calçar o sapato, que é um movimento que a gente faz mais devagar normalmente. E aí tá te dando tontura, aí tem que investigar. Sempre que é um movimento específico, fala muito de VPPB. É 100%? Não é, a gente tem que fazer a manobra para confirmar. Mas um movimento específico, porque quando é, por exemplo, um labirinto funcionando pouco, a tontura vem do nada. Às vezes a pessoa está sentada e ela sente, às vezes ela está dormindo, às vezes ela está andando. Quando é para um movimento específico, Entendi. fala muito de E aí, CVPB. aí eu vou ter até que ler o nome aqui, porque ele é muito grande. A vectoelectronistagmografia. É o Apelidada teste que faz carinhosamente essa de Vecto. avaliação para identificar o movimento ocular e como que está relacionado aos canais semicirculares, é isso? Também, é porque assim, a gente tem várias estruturas dentro da própria orelha interna. O aparelho vestibular não é uma coisa só. São, por exemplo, três canais semicirculares e dois órgãos que têm as pedrinhas, que é o sacro e o triplo. Então, pelo menos são cinco estruturas, né? Tirando isso, tem a integração do sistema visual com o vestibular com o visual e com o proprioceptivo. Então, eu tenho dois reflexos, o vestíbulo ocular e o vestíbulo espinal. Então, são pelo menos cinco estruturas e dois reflexos que fazem o sistema vestibular. Existem diversos testes que avaliam diversas coisas, que avaliam o sacro, que avaliam o trículo, que avalia canal semicircular, que avalia reflexo vestíbulo ocular, que compõe a tal da otoneurologia que a gente falou lá no começo. Quando eu me formei, já tem um tempo, não precisamos conversar sobre isso, só existia Vector.
E o primeiro exame que se criou para fazer a avaliação vestibular foi a Vecto Eletroestagmografia. E ela, como ela era o que tinha, ela ganhou os consultórios e ainda é o exame mais pedido quando a gente fala de avaliação vestibular. Claro que às vezes, não só ele, às vezes a gente precisa dos outros exames, a gente precisa fazer um PEMP, uma eletrocardiografia, um VRIT, existem outras opções, mas o mais pedido ainda e mais usado para o diagnóstico vestibular é a Vector. É aquele que praticamente todo consultório de audiologia barra otorrina, né, que normalmente a gente trabalha em parceria, tem o equipamento para fazer, do mesmo jeito que tem o audiômetro e que tem o equipamento de PEAT. Então, é ainda o exame mais solicitado na prática clínica vestibular, mas não é o único, porque é o que fala, a tecnologia vem crescendo, né? Mas é o mais, assim, o mais solicitado e é o que tem mais demanda de fonorealizar, porque é a gente que faz o exame da Vector, e a gente só chama de Vector mesmo, porque É um nome realmente gigantesco. Vector, eletroestagmografia, é um E aí, negócio bem... assim, pensando em ajudar os fonoaudiólogos em realizar esse exame, que é um dos mais pedidos, e aí ter o passo a passo de uma maneira simplificada, do que é, como fazer. Se você nunca atendeu e quer atender, bem como eu também acho que isso é uma oportunidade muito incrível para aquelas pessoas que estão querendo dar um plus aí no trabalho de audiologia, ou que às vezes estão sem emprego e quem sabe fazer uma coisa super diferente tem um emprego meio que na hora, assim, né? Então daí a gente pensou em fazer um curso voltado a esse exame e a professora é a Júlia e eu queria que você contasse para o pessoal aí como que foi a criação desse curso aqui para a gente no Fono Online, o que tem lá dentro de tão especial. Quando a gente pensou no curso, foi justamente por ser o exame de maior demanda, né? Que a gente tem na prática clínica. E faz diferença, né? Faz diferença. Assim, eu quero um fono. Ele faz vector? Porque, assim, a audiometria é mais comum, o PEAT é como se fosse, a vector seria como o PEAT de criança, que também pouca pessoa faz, né? Então, faz uma certa diferença. E aí, no curso, e eu dou essa disciplina de avaliação e reabilitação vestibular na faculdade. Então, eu peguei as maiores dificuldades que a gente vai encontrando, né? Para abordar de forma mais didática, sempre, como eu faço sempre todos os cursos, tentando ter forçando o raciocínio clínico, quem não gosta de raciocínio clínico tem um probleminha com meus cursos. E por causa disso, a gente começa para entender o início do curso, entendendo como funciona mesmo a questão vestibular, como que é o equilíbrio, como que os reflexos acontecem, porque a gente precisa avaliar os reflexos, como é cada estrutura, que eu que eu digo para os alunos, a audição meio que está no dia a dia da gente. Todo mundo já ouviu falar de audiometria, tem uma noção como a audição começa. Quando a gente vai falar do sistema vestibular, o povo toma, meu Deus, isso existe, socorro. Então, a gente começa falando um pouco da fisiologia. A gente fala desse teste diagnóstico para BPPB, que eu falei para vocês que tem um teste específico para ver se o cristalzinho saiu do lugar. E aí, a Vecto, ela tem um nome grande e ela tem várias provinhas dentro dela. Então, a gente vê cada provinha de forma específica, fala como é que faz, como que analisa depois. Tem uma parte só de análise e depois tem a parte que todo mundo pede desesperado, que é a parte só de laudo, né? Então, se deu isso, como é que a gente lauda assim? Se deu aqui, como é que a gente dá aqui? Claro que sempre pensando também nas maiores dificuldades práticas, né? Então, a VEC é um exame que o paciente precisa fazer as coisas, né? Então, você precisa ter certeza que o paciente está fazendo o melhor dele, desempenhando a função do jeito que você falou. Então, também a questão da orientação, as dificuldades que a gente vê no dia a dia, né? Quando a gente atende. E aí, para fechar tudo, depois do laudo, aí a gente vê alguns casos clínicos. Aí é bom que te vê na prática, né? Tudo aquilo que a gente viu. E tem um bonuzinho que eu gravei um vídeo de um exame que a gente fez para eles poderem ver. Mas aí o vídeo está dentro da aula, está dentro do Maravilhoso. curso. Tem que Eu ir lá no adoro curso para poder ver o a vídeo. como a gente pensa na criação dos cursos, porque se você já trabalha na área e quer tirar dúvida, esse curso é excelente. Se você nunca entender, a gente mostra o passo a passo. E a maneira como a gente pensa em ter detalhes, e eu acho que o aprendizado do raciocínio clínico, por mais que ele possa ser um pouco doloroso no começo, ele é completamente necessário, porque é isso que vai trazer, para é isso que vai E te te dá trazer o autonomia. know-how, né, a sabedoria para que você consiga fazer um bom diagnóstico, fazer aí com assertividade a sua terapia no futuro ou encaminhamentos.
E a ideia de saber fazer um laudo traz segurança para você e autoridade para conversar, por exemplo, com um otorrino ou com outro médico que precisa ser conversado, porque muitas vezes na fonoaudiologia a gente precisa conversar com outro profissional da área da saúde, e como a gente não vê isso na faculdade, a gente aprende isso com a vida, né, e com a prática clínica, então daí pode surgir aquela insegurança do, ai, será que eu tô certa? Será que eu não tô? Como é que eu vou fazer para trazer esse diagnóstico e levar ele para frente ou pedir algum outro exame para complementar, né? A audiologia ela é muito baseada em fazer diagnóstico. E a gente, tanto do vector como da audiometria, é um diagnóstico auditivo. A gente tem que ter noção do peso que esse diagnóstico que a gente está fazendo. Né? Aquilo vai influenciar na terapia, na reabilitação, vai ser medicamento, vai ser reabilitação vestibular, vai precisar de mais avaliação. Então, assim, entre aspas, parece muito fatídico, mas é o destino de Com como a gente vai certeza. tratar o paciente, está na sua mão que está fazendo a reabilitação, né? Então, a gente tem que ter, eu digo assim, a gente tem que ter noção da responsabilidade, mas não adianta se desesperar em cima dela. É a gente trabalhar para que a gente possa fazer as coisas com autonomia, com confiança e com Com certeza certeza. do que a gente está fazendo. E tem a opção do curso, esse pessoal que trabalha, da gente conversar depois, né? A gente teve vários cursos que pessoas assistiram o curso, foram lá, tiveram a dúvida na hora que estavam atendendo e mandaram. E aí a gente vai conversando, foi isso que aconteceu, não foi? Teve gente que já me mandou foto para a gente conversar e a gente vai conversando lá na plataforma Então, e tirando dúvida tranquilamente. uma coisa que é muito legal dos cursos, que já está com matrícula aberta, então se você tem interesse de fazer esse curso, a gente vai ter esse papo super legal, considerando que o curso tem certificado, tem suporte, então você pode assistir às aulas, deixar a dúvida ali no suporte, é a própria Júlia que vai tirar essas dúvidas. Então você pode estudar, ir lá atender, voltar e conversar de novo do que deu certo, do que não deu certo. E aí, esse bate-papo, você tem um tempo maior aí para estudar, que você pode estudar e assistir os vídeos várias vezes. Então, acho que o pessoal que está a fim de aprender, a fim de entrar nessa área, vale tanto para você entrar com uma atuação ou conseguir um novo emprego aí, ou abrir um pouco mais o leque de possibilidades dentro da atuação, né? É um curso bem diferenciado, assim. Mas eu acho interessante. Eu acho que, assim, se a sua ideia é trabalhar com isso, né, trabalhar na audiologia, a área da otoneurologia é uma área que tem um campo muito. Muitas vezes a gente não tem entendimento de como ela acontece. E a reabilitação vestibular tem ganhado muito campo. Então, assim, você precisa entender de como funciona a questão vestibular e o diagnóstico para aí poder reabilitar, né? Então, Eu acho só que vem vale a pena. que vai ser demais. Muito obrigada, viu, Júlia? É sempre um Exatamente. prazer imenso bater papo contigo. A gente falou de principais dúvidas, assim, que a gente sempre ouve o pessoal perguntar pra gente, né? Ah, o que é labirintite? Por que eu perco a visão? Fica embaçado? De onde que vem a tontura, a vertigem? O que é a diferença entre uma coisa e outra? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. E aí fica o convite para a gente continuar esse bate-papo no curso da Júlia. Vai conversar muito. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês.